Olá, olá, um meu salve aqui nesse domingão abençoado, né? Que todos os dias são abençoados por Deus, desde antes da criação de todas as coisas. Somos nele, né? Me apresentando aqui, Adriano Oliveira Protásio, né? Casado, uma filha, graças a Deus abençoada, uma esposa abençoada, quanto tantos outros são abençoados, né? Mas feliz daquele que compreende e entende a soberania de Deus e busca, de acordo com Romanos 12, ali nos inícios dos versículos 1 e 2 a seguir, busca, né, experimentar qual a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, né? E verdadeiramente esse é o culto racional, né? Quando nós entendemos que Deus é soberano, que realmente, como há muitos, tem diversos jargões, né? Dizer todas as coisas eu posso, se Deus é por nós, quem será contra nós, enfim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ali são jargões, eles não confiam inteiramente, não, como se diz, se entrega à soberania de Deus, entende e agradece, né? E ali eles dizem algum jargão, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí depois já sai dali já dizendo, eita, que o inimigo é sagaz, o inimigo é furioso, está ao derredor, pega versículos isolados ali da palavra, né? Sem fazer um exame das escrituras, né? Não sabe para quem aquilo foi dito, em qual contexto, em qual cultura, entendeu? E ali usam, né, como costuma usar ali os salmos, né, de Davi, enfim, a sabedoria de Salomão, enfim, entre outras. O bom é quando entendemos e buscamos o conhecimento fora, né, da caixa religiosa, né, porque ali é, como se diz, ali tem um interesse muito grande em prender, em culpa, em medo, botando terror, enfim, apresenta um Deus que é ao mesmo tempo rico em misericórdia, sua misericórdia dura para sempre, e depois já apresenta um Deus irado, um Deus vingador, eles, como se diz, né? Manipula a palavra, como se, né, adulteram, usam diversos versículos da Bíblia que ali foi para um ensino, umas ilustrações que tiveram ali nas escrituras para expressar algo, para deixar claro algo, eles usam para fazer doutrinas, enfim. Eu participei por um período de tempo, foi pouco, mas desde antes de participar de algum sistema religioso, enfim, nasci numa cultura que se diz ser católica, também não é, né? Que às vezes a pessoa nasce no seu natural ali, cresce, vive. Aí muitos dizem ser católico, mas o católico é aquele que defende a bandeira de uma religião também, né? Na verdade nascemos sem religião, mas dentro de um contexto, dentro de uma cultura, né? E ali crescemos, ouvimos e aprendemos algo e defendemos aquilo como verdade. E nada contra isso, né? Que aquilo que você tem na sua mente de verdade e é verdade para você, né? Agora a diferença é quando alguém busca conhecimento, busca examinar, como a própria escritura relata, examinar as escrituras, né? Julgar que nela ter a vida eterna e entre outros, né? Crescer na graça e no conhecimento, enfim. Então eu sempre fui desperto na minha mente a buscar entendimento, fazer questionamentos, os porquê, como isso. Não sou estudado, não tenho um bom estudo, né? Foi só até da quarta série ali, mas enfim. Mas isso não limita o ser humano de prosperar, de crescer,
de buscar conhecimento. A pouca leitura que temos, essa é o suficiente para adquirirmos o entendimento, o conhecimento, né? Ao exercer a prática de algo, você se torna, como se diz, um bom manejador daquilo que se executa na prática. Então os questionamentos vieram na minha mente, mas quando eu comecei a participar do sistema religioso evangélico, eu me senti que eu tinha encontrado a fonte certa, né? Ali que eu conseguia ter uma comunhão com Deus, ali que eu conseguia ter a minha salvação, entre aspas, que é outro fruto de engano dentro da palavra, a salvação, a tal tão pregada que eles pregam usando ali Apocalipse, usa ali Mateus 24, enfim, entre outros, né? A própria palavra é bem clara ali, se não fosse aqueles dias abreviados, Mateus 24, se não fosse aqueles dias abreviados por causa dos eleitos, os eleitos era para aquela época, tinha aqueles eleitos, né? Ali, aquela época ali, tinha um homem sem espírito, um homem, né? Preparado para o mal, assim como diz Romanos 9 ali. Para isso te levantei, ó Faraó, para mostrar em ti o meu poder e revelar minhas grandezas. O Faraó foi criado por Deus para aquilo, ele não fez por merecer, né? Foi criado para aquilo, como vai dizer lá também a respeito de Faraó, também lá em Hebreus, né? Que ele se arrependeu com lágrimas, mas não achou lugar para arrependimento. Ele se arrependeu, mas não achou lugar para perdão daquele arrependimento. Entendeu? Não por culpa dele, mas quando você lê com entendimento as escrituras, você vai entendendo, né? Não por culpa dele, ele foi criado para aquilo, né? Judas, né? Caminhou, foi um dos discípulos e caminhou, mas ele era um homem sem espírito, ele era um homem criado para aquilo, ele era um diabo. Assim como diz o próprio Jesus, né? Não foi eu que vos escolhi, vós os 12, mas um de vós é um diabo. Por que diabo? O diabo não é outra figura também que a religião usa como um ser espiritual que está militando de contrapartida paralelamente ali com Cristo, com Deus, querendo tomar as almas, enfim. Diabo, ele é um adjetivo de palavra enganador, traidor, opositor, né? Mentiroso, enfim. Tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus é um diabo. E Moisés, ele, com a sua lei, dada por Deus, tudo é da vontade de Deus, mas Moisés foi o maior diabo ali da Bíblia, porque era a lei de acusação, de condenação e morte. De acordo com Hebreus 2,14, está ali a aniquilação, né? Cristo veio e aniquilou esse diabo, né? O diabo, está bem específico lá, o diabo, que era o maior acusador, né? Era a lei de condenação e morte, então é a oposição à vontade de Deus. E ali, tudo na lei ali era sombra daquilo que veria, daquilo que aconteceria, né? Perfeitamente, que era no próprio Cristo. Ali eles imolava cordeiro, sacrificava, né? Apresentava ali por expiação de pecados. Ali era a sombra daquilo que viria. Um cordeiro imaculado viria para ser sacrificado uma única vez para sempre, né? O próprio João diz, né? Quando vê Cristo, Jesus andando ali, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, você acredita que João mentiu? Você acredita que esse cordeiro foi imolado, foi sacrificado em vão? O pecado permanece? Quem é o pecado? O pecado era a transgressão da lei. Não é nada disso que o sistema religioso e muitas outras pessoas naturais, sem estar dentro de um contexto religioso ali, acredita que pecado é as obras da carne sendo manifestas, sendo operado pelo homem natural, pelo homem que vive segundo a carne, que de acordo com Gálatas 19:5, Gálatas 5:19, aliás, está falando, as obras da carne são manifestas e são essas: porfias, prostituição, idolatria, feitiçaria, facções, que as igrejas religiosas são a maior facção que tem, que se vê numa cidade, dentro de uma rua só, você encontra diversos ministérios, entre aspas, facciosos ali, querendo puxar. Eles mesmos dizem entre si: não podemos pescar peixe de aquário. O que quer dizer? Não podemos estar
e outros já quer puxar ali do aquário do outro ali, puxar pro seu. Isso é uma facção organizada, entendeu? Então ali está descrevendo ali em Gálatas 5,19 sobre isso, fala do homem faccioso, facções, ciúme, porfia, inveja, dissensões, enfim, é uma extensão ali de obras da carne, feitiçaria, que diz que é obra do diabo, é não sei o que. O diabo é o homem natural, opositor contra a vontade de Deus, né? Adivinho, espírito de adivinho, quer dizer, a carne tem esse poder, né? Então, assim, ali aí entra nesse contexto aí, entra também outra forma de se pregar e levar uma coisa, literalmente a coisa que não tem nada a ver com a outra, quando diz assim, esses tais que praticam essas obras e obras semelhantes a estas, não herdarão algo que estava sendo pregado naquela época que ia acontecer, não herdarão o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Como a própria palavra diz, o reino do céu não é pão, não é comida, não é bebida, mas é gozo, alegria, paz, justiça e poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o gozo, esse é o reino dos céus, é o reino de Deus. Não é entrar no céu. Entrar no céu, todo espírito vai, porque nele está, todo espírito foi aperfeiçoado. De acordo com o Eclesiastes ali, está dizendo também, né? Eclesiastes 12:7 fala, né? O pó retorna ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Carne e sangue não herdarão o reino do céu, não entrará no céu, entendeu? Isso aqui não é herda do reino do céu, entendeu? O que herda o reino do céu é nosso espírito, onde Deus habita no nosso espírito. Por quê? Porque quem pratica as obras da carne de acordo com Gálatas 5,19 não herdará. Por quê? Porque o homem é faccioso, o homem é invejoso, o homem é malicioso, o homem natural na sua carne. Por isso que Paulo exorta, vivei no espírito, né? Não na carne. O que é viver no espírito? É ter o entendimento, o qual eu busquei, estou buscando, né? Estou pequenininho, engateando, mas já não tomo leite, já não tomo a papinha da religião, entendeu? Que meninos precisam de leite, é isso que eles bebem, tomando do leite. Não come a comida sólida, porque quem come a comida sólida não consegue viver debaixo de mingauzinho de leite e de rudimentos de homem, entendeu? Então eu decidi por questionar, por buscar entendimento, e quanto mais eu leio a palavra, mais eu tenho entendimento dentro dela, e mais me traz alegria e gozo e justiça no poder do Espírito Santo, que é herdei o reino dos céus, né? Entendi que para mim eu não preciso buscar Deus, eu preciso reconhecer, porque eu sou um templo e a morada e a habitação dele, né? Porque ele mesmo, Paulo mesmo relata, né? O Deus que criou todas as coisas, esse não habita em templo feito por mão de homens. E nem precisa ser servido como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo todas as coisas retribui e dá a todos. Entendeu? Atos, né? Está escrito, se nem precisa, Atos 14 ali, acho que está escrito, ou 17, enfim. Então, isso é a alegria, é o gozo, é a justiça, é viver em perfeita vitória, reinando em vida em perfeita vitória, é isso, né? Entendo eu que sou um homem, tenho a minha participação, né, de carne e sangue, sou um espírito na verdade, participo de carne e sangue, eu sei que essa carne, assim como o próprio Paulo descreve ali nas suas cartas, a carne milita contra o espírito, né? Mas se eu viver no espírito, a carne não vence o meu espírito. Mas eu sei que tem uma luta constante ali. Um se opõe ao outro. O que quer dizer? Assim como Pedro disse ali, vigiai e orai, porque o nosso adversário está ao nosso derredor. Quem é que está ao nosso derredor? Será que o diabo, criado pela religião como figura espiritual, tem o poder como o onisciente, onipresente, né? Onipotente? Vou dizer, ele tem um desses poderes, principalmente a onipresença, como o único, soberano e eterno, de estar ao derredor de cada figura que está participando ali de sua carne e sangue? Será que tem? Mas a religião prega esses enganos, prega essas distorção da palavra, prega um evangelho anátema, igual Paulo falou.
Se descer um anjo do céu, ou quem quer que seja, pregar outro evangelho, a não ser o que eu vos tenha pregado, seja anátema, seja maldito. Qual é o evangelho da religião? Esse evangelho anátema, maldito. Entendeu? Muitos religiosos não conseguem nem ouvir umas verdades dessa. Entendeu? Por quê? Porque eles têm um Deus, aspa, abaixo de outro, aspa, que é o que eles acreditam que é limitado, um Deus que é como se fosse um homem que está trabalhando, lutando, vigiando, de olho, livrando, libertando, não sei o quê. Um Deus que está cansado ali o tempo todo, está correndo de um lado para outro para atender um e outro, a oração de um e outro ali. Eles acreditam nisso, o Deus, aspa, abaixo de outro, é o pastor deles. Criou um Deus, né, idolatrando homens, né, faz até adoração a esses homens, né, e adoração a um Deus limitado. Não crê num Deus soberano que todas as coisas foi feita por ele e para ele. Entende? Então, assim, é extenso. Quando mais você busca o conhecimento, mais você quer. Acabou aquela leitura para mim de uns anos atrás, que eu tinha uma leitura cansada, uma leitura que eu fechava meus olhos, orava, Senhor, fala comigo e tal, e tal, e tal. Buscava ali, abria a Bíblia ali e tal, determinado versículo, opa, que Deus falou. Aí que eu não dá fé, abria outro dia lá, outra hora, tinha sonhos, que tudo tá na mente da gente. Eu não descarto a possibilidade de Deus te dar uma clareza através de um sonho, claro que eu não descarto, porque até eu já tive isso, mas a maioria das vezes é inquietações do nosso pensamento, opressão até da religião mesmo, te faz. Que para ser salvo tem que ter a confirmação do batismo com o Espírito Santo, não sei o que e tal e tal. Meu irmão, deixa de ser bobo. O Espírito Santo habita no teu espírito. Apenas você ainda não reconheceu. Você não deu o que é devido a Ele, a toda a honra e toda a glória a Ele, né? Você fica dividindo a glória dele com um inimigo, com homens, né? Quando você dá a devida glória a Ele, a honra a Ele, você entende que Ele é soberano, Ele está sobre tudo e todos, né? E age em todos, né? Então, assim, busquei entendimento e busco até hoje. Tenho algumas páginas escritas já a respeito do que eu vivi, do que eu entendi, do que eu entendo. Não estou fazendo algo para comercialização, entendeu? Tenho isso aqui escrito, digitalizado já, entendeu? Como forma de e-book. Então, assim, o material custa, né? Esse papel custa dinheiro, a tinta custa dinheiro, a caneta custa, né? Que eu escrevo também. Mas isso é maravilhoso, buscar, que ninguém fica, né, tendo um intermediador, entre aspas, entre agora Deus e os homens. Tem mais um intermediador. Cristo foi, como Paulo descreveu, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo, para aquela época. Agora não é, tudo ele veio fazer, ele fez essa mediação, ele reconciliou todos os homens ali com Deus. Nós já nascemos dentro dessa reconciliação, entendeu? Cristo, Deus não existe o Cristo, orar em nome de Deus. Quando for orar, ora assim, Pai nosso que está no céu. Deus não está, aquela oração foi ensinada para eles ali na época, né? Eu entendo, os religiosos ficam putos de ouvir isso. Até alguns que não faz parte de religião ficam putos de ouvir uma palavra dessa. Mas sem entendimento, você defende aquilo que você ouviu, que você cresceu acreditando naquilo que foi inculcado na tua mente, né? Então você acredita que Deus está no céu. Dai-nós o pão de cada dia e tal. Dai-nós hoje o pão de cada dia. O pão é dado todo dia, aquele tempo é a necessidade, um maná, uma coisa, tal. O Deus estava no céu, né? Deus se manifestava naquele tempo ali bem preciso, em Jerusalém, ali no templo, fazia uma manifestação. Tinha o sacerdócio naquela época, entendeu? Que é algo que eles hoje usam, né? Pastores, líderes e bispos, enfim,
Nada disso. Há um só pastor de todos, e eterno, se fez pastor, né, perpétuo. Foi Cristo, é Deus, o pastor de todos. Como Cristo veio e disse assim: eu sou o bom pastor. E ele esclarece: o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Quais foram as suas ovelhas? As suas ovelhas foram os povos judeus ali da época ali, que estava debaixo da aliança, né? Que teve aquela lei para ser cumprida e não conseguiria, nem poderia cumprir nunca. Que Jesus mesmo caiu naquele povo, fariseus hipócritas, porque fazer questões do dízimo do Andrew, não sei o que e tal, mas negar o que é melhor, que era o amor, a caridade, enfim. Entendeu? Eles lá tinham essas ordenanças a ser seguidas, tinha pastores, como se diz, tinha o sacerdócio que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para prestar ali aquele sacrifício através dos pecados do povo, mas aquele sacrifício não expiava pecado, né? Então Jesus disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas, né? E todos quantos vieram antes de mim são lobos, salteadores, ladrões, enfim. E agora, depois do sacrifício feito, que ele expirou na cruz, diz: Tetelestai, tudo está consumado, tudo que eu vim fazer está feito. Entregou seu espírito ao Pai. O que quer dizer? A participação de carne dele ali estava findando, a obra estava consumada, tudo estava feito. Entendeu? E ele venceu a morte, ele desceu ao inferno, desceu à sepultura, que é outra obra mentirosa da religião. Desceu ao inferno, tomou a chave do inferno e disse que é onde eles tiram também outros versículos: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. O que quer dizer isso? Jesus desceu, a porta do inferno não prevaleceria contra aqueles que dormiam no pó da terra, entendeu? Porque ali ele ressurgiu, houve a ressurreição de Cristo ali, vencendo a morte. A morte prendia os homens, morria, o espírito ficava ali preso nas portas do inferno, da sepultura, do lugar inferior da terra, né? Outro inferno que é falado, o Geena, os muros lá atrás dos muros de Jerusalém, onde fazia sacrifício de animais, de criança, enfim. Isso ali é o Geena, né? Então, assim, e agora, depois que esse sacrifício feito, tudo está consumado, homens se titulam pastor. Isso veio logo de seguida, que o próprio Cristo foi morto pela religião por não reconhecer, não aceitar que ele era o Messias tão anunciado pelos profetas. Entende? Então, assim, aí se esticou, se cresceu, aí nasceu uma filha da religião mãe, que é a católica, nasceu a filha, e a filha foi gerando mais filhas e netos, enfim, tá essa extensão facciosa hoje, que são os evangélicos, né? Que se orgulha por ser melhores, por não fazer isso ou por ter feito aquilo, enfim, entendeu? Lê Colossenses, lê o livro de Colossenses, você vai ver lá, né? Esses ritos têm aparência de coisas boas, mas no fundo é vaidade, nada acrescenta. Pois é, enfim. Buscai o conhecimento. A palavra lá está clara, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso era para a época. Quem que devia conhecer a liberdade? Naquela época estava um povo cego, sem enxergar a verdade. Tinha homens como Deus para eles, no caso. Quem? O povo religioso. Conhecer a verdade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se manifestou, o verbo se fez carne e se habitou entre eles. Eu sou a verdade e o caminho. Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém leva ao Pai se não for por eu. Jesus falava para eles. E eles não reconheceram essa verdade, sacrificaram essa verdade, mataram. Né? Jesus falava, quando ele falava para os seus discípulos ali, falava: é necessário que eu vá e padeça, eu morra, vou sacrificado. Olha onde entra outro Satanás aí.
Pedro, quando Jesus fala isso, Pedro quer se opor. Não, Senhor, jamais tu vai passar por isso. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque tu não cogita das coisas de Deus, mas sim da dos homens. O que quer dizer dos homens? Oposição à vontade de Deus. Pedro, pela sua naturalidade, com seu senso de bom, né, quis defender Jesus. Nada contra isso. Isso é normal de um ser humano que tem um outro que ele aprecia, que ele tem um maior respeito. Ele vai querer defender aquela pessoa de algo ruim, né? Mas para esse propósito Jesus veio, para morrer. Ele tinha que morrer. Ele era o Cordeiro imaculado que veio para ser sacrificado, para livrar aquele povo que estava debaixo daquela lei de condenação e morte. Estava debaixo daquela pressão ali, aquele diabo que acusava dia e noite, né? Eu vou bem claro. Se é bem preciso, é João 6,45, está lá, se eu não me engano. Não pensei que eu vos acusei, ele falando para os povos judeus lá da época. Não pensei que eu vos acusei diante do meu pai. Quem vos acusa é Moisés. Em quem, em quem que é a esperança dele? Em quem está a vossa esperança? Hã? Entende aí a situação? Lá em 2 Coríntios 4,4 está bem claro também. Porque o Deus deste século, qual século? Os religiosos dizem que é o século de hoje. Os teólogos aí que estudam aí. Saber deve que eles sabem, mas tem que pregar essa mentira aí para poder prender as pessoas. Deixar a mente das pessoas cauterizadas. Porque, segundo Coríntios 4,4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos israelitas, está bem claro lá em algumas versões bíblicas, dos israelitas, para que não enxergue a glória de Deus. O que eu fiz? Busquei, questionei, consegui enxergar, o véu foi rompido. Se você voltar um versículo atrás, lá no 2 Coríntios 3, você lê aquele texto e contexto completo ali, você vai entender quem é o Deus daquele século. Era Moisés. Era um diabo, por quê? Ele que tinha a lei escrita em tábuas de pedra, que acusava, que condenava. Lembra da mulher pega em adultério? O que eles falaram? Na lei de Moisés, Senhor, está escrito que sendo pego nesse ato é apedrejado até a morte. E tu, o que tu faz? O que Jesus fez? Ele apontou, se tiver algum de vocês que não tropeça em algum ponto daquela lei, atira a pedra, que é o pecado, que é a transgressão da lei. Entende? O que eles fizeram? Se retiraram, reconheceram. Quem era aquele que tinha o poder de não tropeçar? E mesmo assim quebrou o preceito daquela lei, porque era o próprio Deus. Era ele, Deus mesmo, manifesta ali em carne o Cristo, o Jesus nascido de Nazaré ali, nascido da descendência judaica ali, que fez todos os rituais, foi batizado, enfim, foi tudo ali, porque era costume, era da lei, tinha que fazer. Que ele veio para aquilo, para cumprir tudo aquilo que estava determinado para o povo judeu ali fazer, de acordo com a lei. Então, assim, buscar o conhecimento, examinar as escrituras, crescer na graça e no entendimento, né? E quem dá esse entendimento? É o Espírito Santo, mas quando você abafa, o véu permanece. Por que eu tenho uma mensagem, ao meu ver, ao meu respeito, que eu ponho lá nas minhas frases? Adriano LP, visão de águia, mente iluminada sem o véu da religião. Por quê? O véu da religião permaneceu desde ali, daquele povo, como diz ali em 2 Coríntios 3, ali a seguir, né? Pois até nos dias de hoje, em 2 Coríntios 3 ali, pois até nos dias de hoje, quando é lido a antiga aliança, quer dizer, as escrituras, as histórias, o véu permanece, não deixando eles ver que em Cristo o véu é removido. O que quer dizer? Nessa aliança o véu permanece, agora em Cristo, na nova aliança, aquele véu foi rasgado, não pode ter.
Entendeu? É onde chega a sequência ali que vai pro 2 Coríntios 4:4, que vai falar, pois o Deus deste século cegou o entendimento dos israelitas, não deixando ver a glória de Deus. E eu vi um teólogo aí que dá estudos e tudo aí, pastor Oziel, dizendo, quem é o Deus desse mundo? Quem é? Tá com a Bíblia na mão, lê, quem é? É o diabo. Verdade, ele falou, verdade, é o diabo. Mas qual é o diabo? O acusador daquele povo, opositor, né, que acusava e condenava aquele povo. Mas não o diabo que eles dizem que é o que eles criam lá, que tem chifre e cauda. Enfim. Imaginou? Teólogo, pastor Oziel, morenão aí que prega aí diversas denominações. Esse dia eu vi lá na igreja Ministério do Belém. Estudado, né? Mas já vi muitos deles estudados aí e falar também que não pode pregar o que eles têm um entendimento lá. Mas o problema é que essas teologias, cada denominação dessa tem a sua própria faculdade teológica, né? Claro que eles têm interesse de ter a deles, porque lá eles vão ensinar, vão doutrinar, vão passar, fazer as suas próprias cartilhas e dar para os seus conglomerados ali, que vai abrir sua extensão de franquias aí da sua denominação, entendeu? Para pregar. Vai lá ler a Bíblia, lá, lê com esse entendimento, lê buscando, fazendo a conjugação de verbo, tempo, cultura do povo, faz pesquisa, busca entendimento, né? E questiona. Vai lá, pergunta para ele lá, Mateus 15:24, o que Jesus falou para aquela mulher cananeia, falou para os seus discípulos ali, fala aquela mulher cananeia. Pergunta. Ei, pastor, meu pastor, eles gostam quando chama meu pastor, reverenciado. Por que Jesus falou assim por discípulos, quando os discípulos pediu para que ele dispersasse aquela mulher que vinha gritando atrás deles, pedindo um milagre ali para sua filha que estava possessa? Por que Jesus respondeu assim? Eu não fui enviado a não ser somente apenas as ovelhas perdidas de Israel. Jesus morreu por todos? Ele diz, né? Jesus morreu por todos nós. Mentira. Quando ele mesmo fala lá, quando ele está fazendo a ceia lá, com seus discípulos, alimentando ali, que ele parte o pão e dá graça e toma o vinho, o que ele fala? Este é o cálice do meu sangue, que é derramado por muitos. Muitos é todos? Entende? Eu não fui enviado somente apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pergunta a eles Mateus 24, bem preciso ali, não sei se é o 29, por ali a seguir ali, mas está no Mateus 24 ali, tem um entendimento muito bom se você ler ali, do início do 24 até o final ali, você vai entender. Quando Jesus saía do templo e seus discípulos ali apontavam aquelas construções maravilhosas, grandes, enormes ali, admirados, apontou para Jesus e Jesus disse a eles, está vendo tudo isso aí? Aqui, ó. Não lê com entendimento. Aqui é onde? É aí? Ou é aqui onde eu estou falando? Nesse tempo presente aqui, local. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Despertou o quê? Um espanto nos seus discípulos. Curiosidade. Imaginaram eles, como pode este homem? Olha que eles eram os discípulos, né? Os alunos ali de Cristo estavam ali sendo discipulados por ele. Né? Já tinha visto alguns milagres, mas mesmo assim, eles se admiravam das coisas. Quando eles expulsaram demônios, ficaram satisfeitos, alegres. Até os demônios fogem de nós. Então eles ficaram ali curiosos. Jesus subindo para o Monte das Oliveiras, olha, presta atenção, quem chegou não foi o pastor tal Debé, nem da não sei o que, não. Nem da Madureira, nem de fim, nem de outra, não. Quem chegou foi os seus discípulos. Jesus retirou para o Monte das Oliveiras, seus discípulos chegaram em particular, não foi no meio do público, não, em particular, porque estavam com aquilo na mente, estavam encucados, como esse homem diz que isso aí vai ser derrubado. Levou anos e anos para ser construídas essas grandes obras aí.
chegaram os seus discípulos em particular e pediu, dá-nos uma explicação quando será o fim de todas essas coisas. Porque todas é todas, não ficou nada para trás. O Apocalipse não vai acontecer ainda não. Deixaram um pouquinho aí para as igrejas mentir aí, para enganar os bestas aí. Os bestas não, os incautos. Não busca entender. Sei que tem muitos que não tem leitura, não tem nada, e aí fica. Aí Jesus decorre lá uma série de explicação, de orientações, né? Que ele vai falar, né? É onde eu temia, mas eu tinha medo, minha esposa tinha, e muitos outros têm medo aí até hoje. Que ele fala, né? Estarão dois no moinho, duas no moinho, uma será tomada, outra deixada e tal, e dois não sei aonde e tal. Enfim, ele está explicando para os seus discípulos chegarem em particular e perguntaram a ele. Ele vai e fala para eles, né? Que serão dias difíceis, né? De grande tribulação. Ele recomenda, quando ver Jerusalém sendo cercada, fuja para os montes. Olha a salvação, de onde? Olha o que é a salvação. Fuja para os montes, aquele que estiver no telhado não desça, aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua capa. Por quê? A salvação é de quê? Vai ler o 24 todo, você vai entender. Também não sou, tem cristal para saber de tudo e explicar tudo aqui, porque eu estou passando parte do que eu entendi que é daí, a pontinha do iceberg. Depois, aí enfim, aquele que estiver no telhado não desça, aquele que estiver no campo não volte pegar a sua túnica, né? Estiver em Jerusalém, será que tu vai estar em Jerusalém? Tu vai sair da tua sinagoga aí, vai lá para Jerusalém no fim dos tempos? Fim dos tempos, fim da era, fim do aion, fim de uma geração. Imagina. Quantas e quantas gerações não estão pregando essa mentira, essa heresia, esse evangelho maldito, né? Anátema. Enganando as pessoas, pregar o esclarecimento da verdade, que muitos deles sabem. Tem muitos que bem intencionoso prega sem saber o que está pregando ali, porque aprenderam e o véu está posto. Né? Mas tem muitos que o véu foi tirado, sabe da verdade, que se você chegar a questionar, ele te enrola, ele quer te responder de acordo com o que ele defende, a denominação dele, entendeu? E aí ele não vem te responder porque ele sabe da verdade, entendeu? E um ponto tá bem aí, quando tá toda essa instrução que Cristo passou ali para os seus discípulos e para aquelas multidões que ele pregava, aqueles que creram foram salvos, que foram os que creram, que foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que teve. Ele. Aí, entendeu? Aí eu vou resumir essa parte aqui. Salvo da grande tribulação que teve em Israel, em Jerusalém. Não foi no Brasil, não foi em outro lugar. Guerra, rumores de guerra, fome, peste, sempre vai ter epidemia, essas coisas sempre vai ter, enquanto haver gerações, sempre vai haver, de acordo com Eclesiastes 10, se eu não me engano, geração vai, geração vem, e a terra permanecerá para sempre. E eles dizem que a terra vai destruir, vai se acabar, a humanidade vai se acabar. Negativo. Uma geração vai, outra vem, e a terra permanecerá para sempre. A nova Jerusalém é essa, está habitada, é o reino de Deus, é o reino dos céus, né? Essa é a nova Jerusalém, habitada, perfeita nele, reconciliada nele. Todos foram reconciliados. No Éden houve a transgressão, a quebra, a separação, onde todos se destituíram da glória de Deus. Todos quem? Todos lá da época. Nós nascemos no sacrifício realizado na nova aliança, né? Mas aqueles que tiveram a transição ali daquela antiga aliança para a nova, foi onde estiveram a geração de Cristo, onde houve o fim daquela geração, onde houve a grande tribulação. Aqueles que estiveram naquela transição ali, eles passaram por essa grande tribulação, né?
Assim como muitos tiveram dificuldade de compreender e entender o que Paulo pregou quando ele fazia parte do sistema religioso, assim como ele fala, né? E ele foi um homem estudado aos pés de Gamaliel, respeitado pela lei, defensor da lei. E ele perseguia o povo de Cristo. Ele perseguia o povo do caminho, né? Inclusive a transformação dele, onde ele teve um encontro com o Eterno, ele pediu cartas ao sinédrio lá, ao centurião, para ir empreitar contra os seguidores de Cristo em Damasco, prender, açoitar, ele fazia os cambal. Paulo está a caminho de Damasco, ele tem aquele encontro, né? Ele está indo ali para açoitar, ele estava indo com cartas autorizadas ali pelo sinédrio ali, pelos religiosos, defensores da lei, né? Porque Cristo estava rompendo o sistema deles. Cristo estava pregando contra o sistema dele, pregando a liberdade, pregando um reino de gozo, de paz, um reino que todos teriam acesso, sem intermediação. Lembra do encontro da mulher samaritana ali no poço de Jacó? Né? Que ela toma espanto quando um judeu, um galileu, chega ali perto dela e pede água para beber, e ela espanta. Como pode? Sendo tu judeu, pedir a mim, que sou samaritana, água para beber? Sendo que os judeus não se dão. Olha ali onde estava. Olha o que Cristo veio fazer, foi isso. Derrubar a parede da separação, um muro de separação. E dos dois povos fazer um povo só. E ele não fez isso, você acredita? Que ele não fez isso? Ele piorou a situação, que o sistema faccioso religioso é o pior é o sistema religioso, que é o que faz separação de tudo e de todos. Só ele está certo. E dentro dele, sistema, abre diversos ministérios, entre aspas, que até contra um ao outro, né? Porque aqui eu sou melhor, porque aqui eu faço isso, defendo isso, faço aquilo. E o outro lá não faz. E Cristo veio na época, ó, o que a mulher apresentava ali? Sendo tu judeu, pede a mim se o samaritano água beber. Por quê? Sendo que os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus apontou a ela o quê? Que ele veio fazer o que pai procurava o quê? Jesus disse, ela disse assim, meus pais adoraram nesse monte. Já vocês, que são judeus, diz que lá em Jerusalém é o lugar que se deve adorar a Deus. Jesus disse, vem o dia e já chegou a hora. Por que já chegou a hora? Porque ele estava ali pregando este reino. Vem o dia e já chegou a hora em que Deus, o Pai, procurará os verdadeiros adoradores. Não é tu ir procurar, não é tu ir buscar a Deus no monte, não é tu ir na sinagoga do pastor Raposo, entendeu? Não é lá não que ele está não. Lembra de Atos? O Deus que fez os céus e a terra e tudo fez, não habita em tempo feito mão de homem. Vem o dia e já chegou a hora em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. O muro da separação foi quebrado ali. Não fisicamente aí, mas Jesus já apontava aqui. Para isso ele veio. E Deus procuraria os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Entendeu? Né, no monte. O que é adorar espírito e verdade? Reconhecer a soberania de Deus, olhar para a natureza, olhar para o teu próximo, amar o teu próximo, ver as grandezas, tudo feito por ele e para ele. O bem e o mal pertencem a ele, sou eu que promovo a guerra e a paz. Quando vinha ali aqueles espíritos atormentadores para atormentar Saul, quem? Vindo da parte de quem? Do diabo da religião? Criou? Não. Vindo dos espíritos atormentadores da parte de Deus. Deus que mandava. Deus que fez. Tudo pertence a ele. Então assim, nesse segmento de crescer na graça e no conhecimento, vivendo a liberdade em Cristo, para isso que ele
nos libertou, diferente do que o sistema religioso pensa, e às vezes até muitos agem dessa forma. Não usei da liberdade para dar lugar à libertinagem. Faço igual Paulo falou. Todas as coisas a mim são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu vejo o que me convém. Eu sei que se eu plantar uma mau semente, eu vou colher um mau fruto. E por que eu vou plantar? É proibido eu plantar? Não. Pode plantar? Posso. Me convém? Não. E aí? Vou plantar para quê? Preciso de um sistema religioso para me ditar regras, usos e costumes? Não. Então, não deixei que ninguém vos faça presa sua, fazendo questão de dias, do comer, do que beber, não proves, não toque. E aí? Quem é esse alguém que faz presa dos outros? É os líderes, é o sistema religioso. Colossenses, está escrito. Né? Tu é um pecador, tu é não sei o que. Uai, João mentiu, Cristo mentiu, o sacrifício de Cristo foi em vão. Eu estou debaixo de lei, eu estive lá, eu sou daquele povo. Não. Eu fiz parte de um povo que foram enxertados, né, na graça. Aqueles que são religiosos da época, que eram religiosos da época, Cristo veio para eles, mas nem eles receberam. O que eles fizeram? Mataram, sacrificaram. E aí? Como diz o provérbio de Davi. Como a galinha junta os pintinhos. Ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e tal. Estive ao teu lado, como uma galinha que juntar os pintinhos debaixo de suas asas, mas não me deram ouvido. O que quer dizer? Vim para os meus não me receberam. Mas todo aquele que creram, dei-lhes o poder de se tornar filho. Mas se tu for para o contexto de tudo isso, tu vai entender que tudo é da vontade de Deus. Né? Nunca depende do homem, de acordo com Romanos 9, não depende de quem quer ou quem corre atrás. Depende da vontade de Deus, da misericórdia de Deus. Ele usa a sua misericórdia para quem quer e da sua justiça para quem quer. Não pode o vaso formado questionar o quem formou, porque me fizeste assim. Um foi feito para a honra e outro para a desonra. E aí? Vai mudar alguma coisa? Tua oração, tua campanha, teu jejum? Não vai. Tá fazendo sacrifício de quê? Sacrifício de tolo. Entende? Deus é soberano. A maravilha que Ele nos deu foi o modo de raciocinar. E se tu não presta um culto racional a Ele, que é agradável a Ele, porque tu tá debaixo de um sistema, tu tá debaixo de uma fórmula. Tu tá tendo um homem intermediador. Tu tá tendo uma cultura que te dita. Tu não pensa fora da caixa da religião. Tu não busca crescer, evoluir. Quando tu nasceu, tu não falava, tu não andava, tu não... Entendeu? É normal. Eu posso falar algo aqui, eu posso mudar depois. Porque quando eu comecei a caminhar, eu caí. Por isso eu deixei de caminhar? Desistir? Não. Hoje eu caminho firme. Mas se eu tivesse deixado, por ser opinioso, não vou mais porque eu vou cair. É como se eu, no começo do meu entendimento, entendi, até fazer interpretação, porque era costume do sistema religioso fazer interpretações, conjecturações. Então, trouxe isso no meu DNA, trazendo para cá, para o entendimento, que é algo que eu queria fazer interpretações. Como eu posso estar fazendo alguma hoje, não sei. Posso mudar o raciocínio se Deus abrir a mente, que eu estou crescendo na graça e no conhecimento. Não sou dono do conhecimento, não sou o conhecedor. Eu apenas conheci a verdade está me libertando. Quem é a verdade? É a própria palavra. Quem é a palavra? O próprio Deus. É o verbo que se fez carne. E aí? Você é opinioso? Não. O que a religião é? Opinioso. O que seus liderados são? Mais opinioso ainda. Por quê? Porque acredita naqueles que aprenderam, que ouviram, não muda.
Você lê a palavra e ele diz, não, mas eu estou aqui porque eu aprendi aqui. E aí? Qual é a dificuldade? O véu vai permanecer. E qual é a situação deles? Debaixo de condenação. Por quê? É como se tu abrisse um alçapão, o pássaro entra, o alçapão não desarma, continua aberto. Ah, mas tem alpiste, tem leite, né? O leitinho que eles dão lá, não dá comida sólida. Vou ficar aqui, a papinha é melhor. E aí? Dentro do alçapão, buscando a Deus. Mas se tu não der o dízimo, se tu começar a falhar na oferta, se tu tiver uma boa renda, aí tu vai ver o diabo, o devorador, o gafanhoto, que devorava lá as hortaliças lá daquelas tribos lá, que tinha propriedade, tinha terra, cultivava. E não devolvia lá na casa do tesouro lá em Jerusalém, para sustentar a outra nação dos levitas lá. Que é outro feitiço que a religião fala, que os levitas, que hoje são os instrumentalistas, são os vocalistas. Ai, pai, uma vergonha. Levita era o povo da turma de Levi lá. Era levita, não porque eles cantavam, não porque eles tinham orquestra, tinha isso aqui. Entendeu? Olha a forma que eles têm de generalizar uma coisa, de fazer literalmente uma coisa, porque a nação levita eram os que cuidavam do templo, né? Que estava à frente ali, não receberam parte de terras, né? E ali estava ali, cuidava e era mantido. O alimento deles ali era mantido pelas demais nações que recebeu posse. Era tão certo que esse dízimo lá dos 10% de tudo aquilo que é colhido era anual. Não era salário de ninguém. E tinha moeda, viu? Não vem dizer que não tinha não, que tinha moeda. Era anual. 2 anos consecutivos. O terceiro ano, aquele alimento, os 10%, era tirado ali naqueles povos, naquelas regiões, e dado a viúvas e órfãos e necessitados. O tempo era 2 anos consecutivos. O terceiro ano era para viúvas e órfãos necessitados. E aquelas nações que estivessem longe ali, não fosse dar anualmente o seu alimento, tinha dificuldade de levar aquele alimento até a casa do tesouro. Não é a casa do Kika aí não, que teu pastor mora não. Oh, falei, né? Mas não é a casa do Kika aí, o tesouro da televisão não. Entendeu? A casa do tesouro lá em Jerusalém. Tinha distância, dificultoso. O que era recomendado? Que pegasse aquele alimento, vendisse, chegando lá, próximo, comprasse alimento, o que fizesse? Juntasse, comesse, bebesse vinho e tudo lá com aquele povo, com os seus. Não era para bancar luxo nem manter sistema religioso não. Foi muito grande a minha expressão, mas tinha que falar algumas dessas verdades. Tem muito o que falar, mas quero apresentar agora o que eu já tenho registrado através de tudo isso. O título desse livro, o qual estou ainda em desenvolvimento dele, mas já tem muitas páginas já escritas e já digitalizei, é esse: O Véu Removido, Graça Revelada nas Cartas de Paulo. Entendeu? Aí tá aqui. Adriano Olipe, o réu removido, graça revelada nas cartas de Paulo. Leitura contextual das epístolas paulinas e as 7 igrejas do Apocalipse, além da religiosidade. Livro digital. Diagramado. Entendeu? Eu já tenho o e-book desse livro já.
Vou fazer algumas leituras aqui do início desse livro, lendo também o sumário dele, os indicadores dele. Beleza? Estou na rede, estou num caminhão. Domingão abençoado aqui. Beleza? Quero fazer um pouco da leitura. Quem teve a paciência de suportar um pouco da comida sólida está bem alimentado. Agora os meninos que tomaram leite abriram fora já, com certeza. Né? Os meninos preferem o mingauzinho. Que papai pastor, papai bispo, papai mamãe missionária, enfim, dá uma colherzinha na boca. Mingauzinho ele nunca cresce na graça e no conhecimento, porque não come essas comidas sólidas. Então, quem permaneceu, conseguiu ouvir, suportou a comida sólida, entendeu? Desceu rasgando na garganta, mas desceu, entendeu que é alimento que sustenta, né? Tá fortificado, tomou esse tônico. Então, vamos continuar por aqui. Quem está ainda aí, dá um graças a Deus, porque tudo provém dele. Vou fazer a leitura aqui, vou continuar algumas páginas até onde der, beleza? O véu removido, graça revelada nas cartas de Paulo. Eu, pessoalmente, estou convidando você a fazer a leitura. Se quiser, posso estar cedendo, né, o que eu tenho escrito, digitalizado em papel. E também posso passar esse e-book do que eu já tenho preparado, beleza? Adriano aqui, o LP Visão de Água, Mente Iluminada sem o Véu da Religião. Convido o leitor a uma imersão profunda na teologia paulina, desvendando a graça que por vezes se perde sobre camadas de interpretações e religiosidade. Adriano LP propõe uma jornada de redescoberta, afastando os mal entendidos que historicamente obscureceram a mensagem de Paulo, transformando-o em um arauto de complexidade, quando na verdade ele é o maior defensor da liberdade em Cristo. Paulo. Esta obra transcende a análise acadêmica, oferecendo uma compreensão acessível e rigorosa das epístolas, demonstrando como a graça e o alicerce que justifica, santifica e liberta a identidade e a comunidade. O livro explora as tensões entre lei e graça, desfazendo a dependência de intermediários e de literalismo fundamentalista que aprisiona a fé, inclusive na leitura das 7 igrejas do Apocalipse. Ao remover esses véus, o leitor é capacitado a construir uma fé genuína e autônoma, ancorada na compreensão contextual das Escrituras e não na submissão dogmática. Prepare-se para uma profunda transformação espiritual que dissipa as sombras de ideias precedidas e conduz a uma liberdade inabalável. Entende? Onde a graça não é apenas entendida, mas vivida. É o que eu vivo hoje, em perfeita vitória. Mas é apenas vivida em toda a sua plenitude e poder libertador. Aí tem um sumário aqui, do que eu já tenho preparado, né? O primeiro capítulo está assim: o véu que cobria a minha fé. O segundo capítulo, as cartas de Paulo, além da interpretação dogmática. Vamos para o terceiro capítulo aqui. Demonstração do terceiro capítulo, não estou fazendo a leitura do capítulo. No terceiro capítulo aqui, tá o véu em 2 Coríntios 3, a mente iluminada, entendeu? Porque as minhas iniciais lá, o meu prenome lá está Visão de Água sem o Véu da Religião, tudo de acordo com o entendimento. O quarto capítulo é isso: as 7 igrejas da Ásia, figuras e linguagens do contexto judaico. O quinto capítulo é a soberania de Deus sem intermediário.
Sexto capítulo. A hipocrisia religiosa, Mateus 23, e a graça paulina. Só ler Mateus 23, você vai saber isso. Sétimo capítulo. Análise linguística e contextual da iniquidade. Oitavo capítulo. João 8,32. E o abandono das doutrinas humanas. Entende? Nono capítulo. O conhecimento contextual como dissolução do controle. Décimo capítulo. Além do literalismo, figura e simbologia do Apocalipse. Lá é cheio disso aí. Figuras de linguagem, símbolos, enfim. Que a religião tira como literalismo. 11º capítulo. Graça paulina e soberania divina, reconciliação sem manipulação. Entende? O 12º capítulo. Fé, baseada em compreensão, não em autoridade. Aí o 13º capítulo está a conclusão, até onde eu cheguei. Posso ir mais além, estou desenvolvendo mais. Agora eu vou fazer a leitura do primeiro capítulo. Desde os primeiros acordes, falando sobre mim. Desde os primeiros acordes do louvor, na juventude, minha fé foi moldada por paredes de concretos e doutrinas que se pretendiam graníticas. Não cheguei à espiritualidade de forma abstrata ou solitária. Fui conduzido por um caminho bem pavimentado. Entende, né? Desenhado por pastores e líderes em uma comunidade que se apresentava como guardiã da verdade. Cresci imerso na crença de que a autoridade institucional era não apenas benéfica, mas essencial para qualquer um que quisesse compreender Deus. O púlpito era o epicentro da revelação. O intérprete oficial das Escrituras e a congregação, o corpo que validava e replicava essa visão. Eu buscava Deus com uma sede genuína. Sempre fiz isso, mas tinha dificuldade. E as estruturas da igreja evangélica que me acolheu parecia oferecer todas as respostas. Havia um conforto profundo em não precisar me aventurar sozinho nos mistérios divinos. A cada sermão, a cada estudo bíblico ministrado, absorvia interpretações que eram apresentadas, não como uma perspectiva, mas como uma única e inquestionável leitura da vontade de Deus. Questionar era sutilmente desencorajado, muitas vezes interpretado como falta de fé, orgulho espiritual. A mensagem era clara. A senda segura passava pela obediência intelectual e espiritual, a hierarquia estabelecida. Sabe como é que é? Essa obediência se manifestava em cada aspecto da minha consciência. Minhas dúvidas pessoais, os conflitos entre a vida que eu via e as verdades que me eram ensinadas. Eram diligentemente abafadas pela certeza que emanava do altar. Aprendi que certas perguntas eram perigosas. Sabe como é que é? Que certas curiosidades poderiam me desviar. A voz de Deus, para mim, estava filtrada através da voz do líder, da tradição da igreja e dos cânones doutrinários estabelecidos. Eu acreditava que essa era a forma correta de me relacionar com o sagrado. A maneira de evitar o erro e de me manter no que era definido como o centro da vontade divina.
A obediência, né? Questiona. O controle institucional não se dava por coerção explícita, mas por uma pedagogia contínua e envolvente. A cada testemunho de bênçãos alcançada pela fidelidade à doutrina, a cada advertência sobre as consequências da desobediência ou da interpretação individualista, meu arcabouço mental era reforçado. A liberdade de pensamento era um conceito estranho, quase profano, quando se tratava das coisas de Deus. A verdade já havia sido revelada, decodificada e empacotada, do jeitinho dele lá. Meu papel era aceitar, memorizar e aplicar. Nunca analisar ou desconstruir. Essa era a minha realidade, uma fé firmemente ancorada em preceitos humanos que se camuflavam sobre mantos da infalibilidade divina. Minha reação com as escrituras era paradoxicamente rica em leitura, mas pobre em significado pessoal. Eu lia, mas sempre com os óculos da interpretação que me era fornecido, buscando a confirmação do que já havia sido ensinado, e não a descoberta de algo novo. Qualquer passagem que parece contradizer a doutrina estabelecida era rapidamente recontextualizada ou reinterpretada para se encaixar no molde pré-existente. O controle sobre a consciência era tão profundo que eu mesmo me policiava, silenciando, já fiz isso muito, silenciando os ecos de uma intuição que por vezes sussurrava que talvez, apenas talvez, houvesse mais profundidade e liberdade naquelas páginas do que as doutrinas me permitiam ver. O véu era denso, tecido por anos de conformidade e pela crença sincera de que aquela era o único caminho para a verdade. Mas por trás dessa superfície, de uma fé tão cuidadosamente construída, uma inquietação sutil começava a fermentar. Não era uma rebelião aberta, nem uma dúvida articulada, mas um murmúrio persistente no fundo da consciência. Um estranho descompasso entre a solidez doutrinária que me era imposta e a ressonância que essas verdades encontravam em minha própria alma. Aqueles sussurros da intuição, antes facilmente abafada, agora se tornavam mais insistentes, questionando a parede uniformidade do conhecimento sagrado. Se a verdade de Deus era tão vasta e multifacetada, como poderia ser tão rigidamente empacotada e apresentada como um conjunto fechado de dogmas? Pergunta. Essa dissonância não surgiu de um dia para o outro, ela foi a erosão silenciosa causada pela fricção constante entre a complexidade da vida real e as respostas simplistas que o sistema religioso oferecia. Comecei a perceber que, para cada passagem bíblica apresentada como prova irrefutável de uma doutrina, havia nossas
contradições contextuais ou interpretações alternativas que eram conveniente ignoradas. Os pregadores e líderes, embora bem intencionados, pareciam operar com uma lógica circular, onde a Escritura validava a doutrina que, por sua vez, determinava a leitura da Escritura. Eu buscava profundidade, mas encontrava eco. O ponto de inflexão não foi um evento dramático, mas uma permissão interna. Quando eu decidi. Uma permissão interna. A certa altura, o peso de sustentar essa fé empacotada, viu, tornou-se mais insuportável do que a perspectiva de questioná-la. Decidi então, conscientemente, viu? Então, tem muitos decidem sem ser inconsciente, aí cai no eco, no vácuo, nenhuma coisa nem outra. Conscientemente, deixei que as perguntas florescessem, deixei de temer a falta de fé e comecei a recear a falta de honestidade intelectual e espiritual. Permiti-me indagar. O que aconteceria se eu, por um instante, suspendesse todas as interpretações que me foram ensinadas e olhasse para os textos sagrados com olhos desarmados, como se nunca estivesse lido antes? Viu? Essa decisão foi um ato de coragem silenciosa, um pequeno tremor no alicerce da minha fé, mas com a potência de uma fenda profunda. Essa permissão inicial desencadeou uma cascata de questionamentos. As verdades absolutas, que antes eram pilares inabaláveis da minha crença, começaram a mostrar suas rachaduras. A autoridade da instituição que até então eu reverenciava como um elo direto com o divino, revelou-se em muitos aspectos como uma construção humana, sujeita a interesses, tradições e, por vezes, interpretações equivocadas ou limitadas. Não era que eu deixasse de acreditar em Deus, mas sim que a embalagem do involucro humano de minha fé estava se desintegrando. As doutrinas que antes era conforto, agora eram barreiras que me impediam de ver além. Percebi que o véu não estava cobrindo apenas a verdade, mas também a minha própria capacidade de... Vou passar por outro. Olha só um capítulo aqui. A capacidade de discernimento. Ele me havia ensinado a ver o mundo e a fé através de uma lente pré-fabricada. E agora, ao tentar retirá-lo, a luz era quase ofuscante. Isso está lá em Coríntios, 2 Coríntios 3. Ofuscante. O que restava era uma sede inadiável. Minha mulher achava que eu estava ficando louco quando eu estava lendo a Bíblia. Passava o dia todo e outro dia e mais outro dia, e assim foi meses e meses eu com essa sede. Foi um aspa aí, estou fechando ele agora, desculpa. Inadiável por uma compreensão que não viesse filtrada, uma verdade que eu pudesse alcançar diretamente, sem a intermediação de dogmas que pareciam mais interessados em preservar estruturas que em revelar o real sentido. Era preciso encontrar um novo caminho, uma forma de se reconectar
a fonte sem os filtros que a desvirtuavam. Essa sede inadiável por uma compreensão genuína não me conduziu à filosofia. Lembra de Paulo? Que ele não foi consultar os que já eram antes dele, ele subiu direto para Jerusalém, não foi consultar Pedro, João, Tiago, enfim. É a mesma forma, irmão, você tem busca conhecimento, aspas, eu não abri aspas, mas estou em aspas. Vou fechar aspas para me continuar, senão eu me perco. Filosofias históricas ou a uma rejeição completa da fé. Pelo contrário, ela me impulsionou de volta aquilo que eu tinha como alicerce de toda a minha crença, as Escrituras. Mas agora o retorno não seria mais para buscar a validação de doutrina pré-existentes ou para encontrar a resposta pré-formada. Minha decisão foi um ato deliberado de despir-me de todos os óculos dogmáticos que me haviam sido impostos e confrontar o texto sagrado em sua crueza original como um arqueólogo se aproxima de um artefato milenar. Vou abrir um aspas aqui. Porque nas escrituras você tem que buscar, como diz essa parte aqui, um arqueólogo, ele busca um objeto milenar e vai ver o que aquilo valeu, o que aquilo significou. Assim você tem que ler os livros históricos da Bíblia, né, trazer como aquilo ali vai ser, ainda vai acontecer, futuralizando não. Fecho aspas. Buscando, um arqueólogo se aproxima de um artefato milenar buscando decifrar não o que ele significa para o presente, mas o que ele significou em seu próprio tempo. Optei-me por conectar-me nas cartas de Paulo e no Apocalipse de João. Texto paradoxalmente haviam sido pilares fundamentais da minha formação dogmática e ao mesmo tempo fontes de inúmeras distorções. Paulo, com a sua teologia complexa e as suas instruções práticas para as comunidades primitivas, era constantemente simplificado para justificar hierarquias e códigos de conduta. O Apocalipse, por sua vez, era um campo fértil para especulações futurísticas, que é o que eles fazem, aspas, fecha aspas, e profecias apocalípticas, sensualistas que frequentemente desviam a atenção de sua mensagem original de esperança e resistência. Era essas mensagens onde o controle interpretativo havia sido mais denso, que eu sentia a maior necessidade de cavar mais fundo. O método que adotei era o do textualismo radical. Isso significava não apenas ler as palavras, mas tentar mergulhar no mundo dos destinatários originais. Quem eram essas pessoas? Que problemas enfrentavam? Qual era a cultura, a política, a economia daquela época? Que ruído de comunicação existia, aspas. Ei, meu filho, tu vai levar o mundo todo aí, tu vai levar os cachos de coco, tudo, vai levar o mundo todo. Olha, uma mensagem, tô querendo falar assim, tá levando demais. Não é o mundo todo. Olha o literalismo. Fim do mundo, fim de uma era, fim de uma nação. É o mundo deles, literal. Será que esse menino ia levar o mundo todo de coco? Não, quis dizer que ele ia levando muito. Fecha aspas. Que ruído de comunicação existia? O que Paulo pretendia comunicar aos coríntios, aos gálatas, aos romanos, e não que uma tradição de 2000 anos
fez com essa comunicação. Para o Apocalipse, a pergunta era ainda mais crucial. Qual era a mensagem de João para as igrejas da Ásia Menor sob o Império Romano, e não qual seria o mapa do fim do mundo, os dias de hoje? Esse exercício era exaustivo, uma jornada que exigia paciência e uma humildade intelectual que eu nunca havia cultivado na minha fé anterior. Significava consultar comentários históricos, dicionários da língua grega original e até mesmo textos extrabíblicos da época, para entender metáforas, ilusões e estruturas de pensamentos que se perderam no tempo e na tradução. A cada passo eu precisava silenciar a voz internalizada do pregador, do teólogo dogmático, e permitir que o texto falasse por si mesmo, com suas próprias nuances e ambiguidade, sem forçá-lo a se encaixar em uma doutrina predefinida. Era um ato de escuta primária, não de preenchimento. A princípio, essa abordagem era desconfortável. Era como caminhar em um terreno desconhecido, sem habituais bússolas. As respostas fáceis desapareceram, substituídas por uma complexidade que eu antes considerava perigosa. Mas gradualmente, uma sensação genuína, descoberta começou a emergir. As cartas de Paulo deixaram de ser códigos para a moralidade e tornaram diálogos vibrantes com comunidades reais, cheio de preocupações pastorais, admoestações e uma profunda compaixão. O Apocalipse, antes um enigma ameaçador, revelou-se como uma obra de literatura visionária, uma mensagem codificada de resistência e conforto para com um povo sob perseguição, não um roteiro literal para um futuro. A maior consequência dessa mudança metodológica foi a percepção clara de que grande parte da minha fé evangélica, antes sustentada por pilares que se diziam bíblicos, era na verdade uma construção humana posterior. As doutrinas que me foram vendidas como a própria voz de Deus era na melhor das hipóteses, interpretações limitadas, e na pior, deturpações que serviam agendas institucionais. O véu não era apenas denso, ele era opaco, e o ato de questionar as interpretações dogmáticas foi o primeiro rasgo, permitindo que a luz do significado original começasse a permear, revelando a distância entre a pureza da mensagem e a artificialidade da embalagem religiosa. Com os olhos agora abertos para o que Paulo e João realmente pretendiam dizer, uma nova realidade se descortinava, uma que libertava ao invés de aprisionar. Todo o redicionamento radical da graça, ao remover as camadas de interpretações dogmáticas e me debruçar sobre as cartas paulinas,
com a lente do contextualismo, percebi que a realidade evangélica, tal como eu a havia experimentado e internalizado, havia erguido um muro quase intransponível entre o ser humano e a essência do amor incondicional de Deus. A graça nas epístolas de Paulo era um rio caudaloso, inesgotável, tornando em grande parte da pregação evangélica uma fonte intermitente, sujeita a condições e medida por uma série de rituais, observância e, sobretudo, pela aprovação de estrutura eclesiástica. O que Paulo apresentava como a manifestação suprema da bondade divina, o dom gratuito que libertava da escravidão, da lei e do esforço humano para justificação, havia sido transformado nos corredores e púlpito que eu conheci em uma espécie de barganha espiritual. A salvação, teoricamente, pela graça, era constantemente acompanhada por um rol exaustivo de fatores, de fardos pesados e difíceis de carregar, como Jesus advertiu sobre os fariseus. Não bastava crer, era preciso seguir um manual de conduta que ditava desde a vestimenta até a forma de pensar, sob pena de perder a tal graça, ou pelo menos de ter sua eficácia diminuída. Essa percepção não era uma mera divergência teológica, era a construção de uma deturpação fundamental que alterava a própria natureza de Deus e da relação com Ele. A leitura contextual revelou que a ênfase paulina estava no total suficiência do sacrifício de Cristo e na fé como a única resposta necessária, despojando o crente de qualquer glória própria. Essa verdade, em sua pureza, desmantelava a necessidade de uma burocracia religiosa que se arrogava o poder de definir quem era digno ou aceitável. Percebi que a autoridade institucional, em vez de meramente guiar, havia assumido o papel de intermediário, inserindo-se na equação da fé como um filtro indispensável. A graça era ofertada, sim, mas muitas vezes com a contrapartida de uma lealdade inquestionável à doutrina oficial, à liderança e ao modelo de igreja, transformando o que deveria ser liberdade em uma nova forma de sujeição. O paradoxo era evidente enquanto Paulo clamava pela liberdade em Cristo, pela abolição das obras da lei, para a justificação. Muitas estruturas evangélicas que observei e das quais participei haviam indevidamente ou não erguido novas leis e obras. Era regras implícita ou explícita, exigências de conformidade social e espiritual que, longe de fortalecerem a fé, tornavam pesada e cheiam de ansiedade. O medo de perder a salvação, de cair da graça ou de não estar à altura das expectativas institucionais tornava-se um
motor mais potente do que o amor e a gratidão pela graça recebida. Essa distorção que eu agora via tão claramente explicava a culpa sufocante que por vezes sentia, a constante sensação de insuficiência e a incessante busca por aprovação que me pretendia as estrutura eclesiástica, Essa descoberta foi um misto de alívio e revolta. Alívio por o véu se rasgou e pude ver a magnitude de uma graça verdadeiramente livre. Sem a complexidade desnecessária imposta por homens, revolta porque percebi o quão sutil ao mesmo tempo devastador era o processo de desvirtuar a mensagem original, transformando a simplicidade libertadora do Evangelho em um sistema de controle. O caminho de volta às Escrituras, sem os óculos dogmáticos, não apenas me deu um novo entendimento do texto, mas me revelou a extensão da minha própria prisão. Aquilo que eu acreditava ser proteção, o arcabouço doutrinário e institucional da minha fé, era na verdade a barreira que me impedia de experimentar a plenitude da graça que Paulo tão eloquentemente proclamava. A libertação não estava em buscar novas doutrinas, mas em desmascarar as antigas que obscureciam a verdade mais fundamental, a de um Deus que se doa sem reserva, sem exigir nada. Meu irmão, consegui fazer a leitura do primeiro capítulo. Vou encerrar por aqui, porque fica muito denso o tamanho da mensagem, né? Muitos relatos. E a leitura do primeiro. O próximo capítulo vai ser as cartas de Paulo além da interpretação dogmática. Vai ficar para um próximo vídeo. Esse aqui já estamos com 1h32 minutos e alguns segundos. Eu vou fechar ele com 1h33, né? Uma gratidão a Deus por tudo e dando graça por quem teve a condição de suportar até agora. Eu confesso que eu mesmo tive essa dificuldade. Vou passar um pouquinho. Tive essa dificuldade, como eu me relatei aqui, né? Tem uma hora que eu pensava que minha fé ia ser abalada, mas eu fui redirecionado àquilo que eu tinha sede. E descobri que eu consegui enxergar Deus além do que eu enxergava. Eu enxergava um Deus limitado. Hoje eu enxergo um Deus soberano. Um Deus que tudo fez por Ele e para Ele. Não tem nada fora do controle dele. Então, assim, eu só me rendi a esta graça, a este mundo espiritual. Nossa, é maravilhoso. Não vejo motivo de reclamações, motivo de questionar se houve um acidente, se alguém morreu. Entendeu? A gente, como essa participação humana, a gente tem o nosso sentimento. A nossa consciência, ela traz recordações de momentos bons, de pessoas que tivemos. E nessa partida, que é o despir desse tabernáculo, o qual nós vivemos agora, e os que ficam nesse tabernáculo sentem essa falta. Mas quando se olha sem essa lente, se enxerga a maravilha, porque ali você está se despindo desse tabernáculo e se revestindo do tabernáculo, daquilo que é perfeito, né? Não tem essa de vai para um lugar, vai para outro. Não tem.
O fruto que você planta aqui, aqui você colhe. Isso é bem certo. Não sei se é a mesma dosagem, mas você vai colher, né? Mas de onde você, verdadeiro, que você não é essa matéria que disseram que você é. Você não é. Muito menos rótulos que põem em você. Você não é. Você é o verdadeiro Filho de Deus. Você é o Espírito. Onde Deus habita. Quando você reintegrar e tomar posse da sua identidade verdadeira, você passa a começar a ter o entendimento. Começar a reinar em perfeita vitória. Porque você vai buscando esse entendimento. Você vai deixando de olhar para os outros segundo essa aparência, de acordo com 2 Coríntios 5,16. Paulo recomendava aquele povo ali. Meus irmãos, da agora por diante, não conheça ninguém segundo a carne. Que ali tinha alguém que estava naquela geração que conheceu Cristo. Até Cristo, se alguém conhecer dessa forma, não conhece mais dessa forma. Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido e já tinha se desfeito sobre as nuvens. Ei, Adriano.